todas as pessoas que viveram essa época tentando criar alguma coisa, isto é, de certo modo, as pessoas que hoje estão na origem da indústria, que hoje estão a dirigir a indústria discográfica ou a indústria de espetáculos, que são hoje artistas afirmados, que são tudo pessoas que nasceram comercialmente, artisticamente, industrialmente, como quisermos, nessa época. Todas elas estavam um bocado... Todas elas tinham esse sentimento de nós estamos aqui, mas não pertencemos a isto. E se pertencemos é preciso fazer alguma coisa para transformar esta coisa e esta estupidez e esta vida medíocre que se vive em Lisboa e que se vive em Portugal. Provavelmente nesse sentido Estou Além é o que mais reflete o espírito da época, ou pelo menos aquilo que as pessoas mais intimamente pensavam, que era a necessidade de fazer alguma coisa num sítio onde parecia que ninguém queria que alguma coisa fosse feita. A primeira impressão que tive dele em estúdio, a primeira, mesmo antes de tudo, foi de uma pessoa que estava um pouco ao sabor dos acontecimentos, que ia um pouco atrás daquilo que o produtor quisesse, que estava ali para cantar, para fazer o que lhe mandavam, e isso desfez rapidamente ao longo da gravação, porque ele, apesar dessa reserva e dessa timidez, era uma pessoa que sabia perfeitamente quando as coisas não estavam a ir para onde ele queria. Ele impôs-se com alguma facilidade, devo dizer, ao produtor da altura. Estavas no meu caixão, como calavas no rio, que tens com tão paixão. Estavas no meu caixão. Vá ver quem te defenda, quem com teu chão sagrado, mas a tua vida. Quando eu lhe perguntei, mas o que é que queres fazer disto? Que o povo que levas no Rio é um peso, quer dizer, a gente não se pega assim, talvez no maior clássico da Amália, para assim, algum receio. Eu perguntei-lhe o que é que ele queria fazer do arranjo e ele disse, então, aquela frase dele, qualquer coisa entre Nova Iorque e a Sé de Braga, que é mais descritivo daquilo que uma pessoa pretende para do que um músico dizer mais assim, sol, mi menor, eu realmente preferia essa maneira descritiva que ele tinha de falar das coisas, porque o António não sabia uma nota de música, mas sabia muito bem o que queria fazer. E sabia muito bem o que não queria que fosse feito. Na altura achava-se que ou era Braga ou era Nova Iorque. Ou era estrangeiro e vanguarda, ou era português e tradicional. E o António tinha percebido que não havia nenhuma contradição e que ir para a frente era querer ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas não foi fácil perceber bem o que ele queria e dar-lhe os meios para ele chegar lá. Fiz dos teus cabelos a minha bandeira, fiz do teu corpo o meu estandarte, fiz da tua alma a minha fogueira e fiz do teu perfil as formas da arte. Tinha duas paixões na vida muito grandes, que era a mãe e a Amália. Ele tinha uma paixão que era praticamente doentia. Para ele, a Amália era uma deusa, ponto. Era a cantora, ponto. E não se descrevia, sempre era um dogma. O António estava bastante tenso, porque ele tinha uma veneração muito grande pela Amália, que era visível, aliás, na maneira profundamente respeitosa
como ele, enfim, conversava com a Amália Rodrigues. De tal maneira que nós, no intervalo, tivemos que, entre nós, tivemos que fazer uma certa descontração do António, porque ele estava, de facto, a sentir bastante o ambiente. Talvez tivesse sido o sonho de vida dele, era tocar no mesmo espetáculo. Um dos sonhos da vida dele talvez tivesse sido mesmo tocar com a Amália. A Amália, eu penso que é uma pessoa genuína, autêntica, que nunca procurou ser nada em especial, ser simplesmente ela. E é aquilo que ela sempre me transmitiu e é aquilo que eu sinto também. Então, eu não sou muito portuguesa, eu acho que tinha umas raízes. Ele adorava o país que tinha. Adorava viajar, ele viajou muito, conheceu quase o mundo inteiro. Mas gostava muito de voltar. Eu, aliás, tinha muitas saudades da sua comida, da sua casa, das pessoas daqui. Quando falam português, falam 2 ou 3, e se o número aumentar? Quando falam português, falam 2 ou 3, e se o número aumentar? São outros tantos a falar, são tantos a falar. Eu acho que ele foi o primeiro artista pop moderno em Portugal, digamos assim. Há um certo exagero nesta definição, mas eu creio que não está muito longe das coisas, porque ele conseguiu, ao mesmo tempo que fazia uma música de raízes de influências profundamente modernas, não é? Aquela coisa que ele dizia entre o Minho e Nova Iorque. Enquanto que ele fazia uma música nova-iorquina, se quisermos usar essa terminologia, as letras eram minhotas completamente, no sentido mais popular do termo que lhe quisermos dar. E ele conseguiu relacionar as coisas, relacionar estes dois mundos diferentes e de certo modo incompatíveis, conseguiu relacioná-los e criar uma música que estava na fronteira entre o que nós hoje chamamos a música pimba e a música e o rock, ou o pop, enfim, em português. As letras dele tinham slogans, portanto o público habituado à música que a parte comercial hoje em dia, que as músicas dos anúncios impingem de uma maneira massificadora, a rapaziada nova, essa miudagem, fixa aqueles slogans e é isso que importa. Ora, o António, quando diz, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. É uma coisa que é um adágio popular, é uma coisa que toda a gente sabe, mas por isso mesmo as pessoas ficaram e repetiam aquilo com grande facilidade. Isso era outro dos trunfos do António Variações nos seus trabalhos. O problema dele era conciliar as letras com as músicas. De vez em quando tinha uma ideia, tomava nota. A partir dessa, às vezes, construía uma música, ou elaborava um poema, e às vezes tinha dificuldade, queria que eu lesse sempre, porque às vezes tinha dificuldade exatamente na métrica, ou num sinónimo que podia ser mais forte ou menos forte. Passa coliante entre a multidão, fica enervante se alguém lhe põe a mão. Passa espampanante, subindo chiado, bem escandalizante, comendo um gelado. Ele não percebia nada de música porque não tinha nenhuma preparação musical, quer dizer, não sabia uma nota. Trauteava aquilo que vinha à cabeça e gravava em casa, num gravadorzinho pequeno. E mais tarde, quando teve o grupo, apresentava ao grupo o trauteio e eles tentavam pôr em música aquilo que ele tinha trauteado. Ele mostrava as coisas que tinha que nem sempre se percebiam muito bem, porque eram coisas gravadas, era muito naif, tinha um acorde e a voz cantava. E nem sempre a nota tinha a ver com o que ele cantava, o que era engraçado, o que também dava para aproveitar isso, não é? Mas era um tipo super aberto e a gente fazia os arranjos, às vezes, da maneira que nós queríamos. E quando ele não aceitava, repetíamos e acabámos por chegar a acordo. Quando a cabeça não tem juízo, quando se esforça mais do que é preciso, o corpo é que paga. O corpo é que paga. Deixa pagar, deixa pagar. Se tu estás a prestar. Quando a cabeça não se liberta,
tinha aspirações a ser uma coisa importante. E acho que foi, não é? Podia ter ido mais longe, como podia não ter ido, não é? A carreira dele acabou cedo, não é? Mas acho que era uma coisa completamente diferente. Acho que era a verdadeira música popular. Quando começaram a fazer os arranjos, começas a perceber que o António, como era como eu tratava, porque a cara da limpeza chamava-lhe o seu Variações, o António não tem noção do tempo, não tem noção do tempo musical. Tinha dificuldades de afinação, mas não tinha a noção do tempo. Isso era preocupante para quem fazia a música e depois ele tinha que meter a voz em cima. E houve músicas, o Anjo da Guarda é uma delas, não sei dizer se há mais alguma, em que a base rítmica é feita com bateria e voz. Quer dizer, é um bocadinho impensável, quer dizer, não existe ninguém a gravar assim. Eu tenho um anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu tenho um anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo, eu não o ouço, mas sinto sempre a sua companhia. E não é habitual ver um artista a cantar em estúdio, e a gesticular e a cantar com o microfone aqui, que a gente tem atenção ao microfone e de repente a boca dele está virada para ali. E a primeira sensação que a gente tem é não levar a sério esta gravação e achar que este artista, ele realmente é único, mas vamos pôr em dúvida se é artista, o que é isto? E é no fim do trabalho, e quando a gente vê a aceitação do trabalho, que levamos com uma lição em cima, realmente, isto aqui é o verdadeiro artista. E ele sabia o que estava a fazer. Ele não precisava ter a voz virada do microfone, ele não precisava estar quieto em frente ao microfone, ele não precisava de estar parado em frente ao microfone, ele realmente tinha que dançar, ele tinha que se gesticular para aquilo ficar para fora. E o que vem cá para fora é uma coisa muito forte. Atira-te, mergulha, atira-te, mergulha. Para mim, quando eu vi o Onda Morna, caracteriza realmente o Variações. De repente, no instrumental, desata a fazer sons de sax e o que eu acho é que, para ele, todos os outros temas, esses sons, eu seria que devia fazer. Ele devia fazer os sons de sax, os solos, porque ele era tão espampanante a cantar em estúdio que realmente ninguém o conseguia travar para fazer. Agora aqui é um instrumental. Não, o instrumental sou eu também. Eu também tenho que cantar o instrumental, como é óbvio. A música é toda minha, do princípio ao fim. Não é para ver saxes, não é? Entre amanhã bem podias viver hoje, porque amanhã quem sabe se vais cá estar. Ai, tu bem sabes como a vida foge, mesmo de quem diz que está para adorar. Foi mais um dia e tu nada viveste, deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensas no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde demais. Eu acho que o António era um falso louco, um falso tantã. Isto é a minha descrição, porque o António tinha aquela aparência física, tinha aquele aspecto de vestir daquela maneira, muito excêntrico, mas na realidade a cabeça dele não era assim, não era como ele demonstrava ser. Diziam que era extravagante, algumas diziam que ele era maluco, chegavam a perguntar se ele se drogava. Ele não se drogava, nem bebia bebidas alcoólicas, nem fumava, nem nada. Portanto, isso era tudo show-off. Mas era a maneira dele ser, de estar na vida, não sei. Parecia-me uma pessoa extremamente simples, ao contrário do que a imagem dele fazia pressupor. Muito divertida, muito normal, um pouco tímida. Na rua, nomeadamente, era muito reconhecido, dada a sua imagem, portanto era obviamente reconhecido. Mas era tímido, não era uma pessoa expansiva, não dizia graças. Era uma pessoa muito simples mesmo. Lá vai o demente, lá vai ele a passar. Assim te chama toda essa gente, mas tu estás sempre ausente e não te conseguem alcançar. Mas tu estás sempre ausente e não te conseguem alcançar.
foi das coisas que eu mais gostei de fazer, se não a produção que eu mais gostei de fazer. Por causa do ambiente ser ótimo e por causa do feitio dele. Ser ótima pessoa. E ele aceitava o que eles davam, acreditava naquilo que eles davam. E ele, quando interferia, eles aceitavam também. Aprenderam a aceitar as interferências do António. E são todas boas as interferências dele. Quando ele pedia para mais vozes nos refrões, quando ele pedia para dar certos ambientes sonoros, era tudo aceito. Daí que fiz aquele disco. Um dia que a gente chega ao estúdio, Variações já cá estava, creio até que deve ter sido Variações que deu a notícia, nós ouvimos na rádio que o prédio da família de Vitor Rua, Armazém Ruas ou Rua, no Porto, e era um prédio grande, estava a arder, e que pronto, aquilo devia ser um dos patrimónios da família do Vitor. E estava a arder, e o Vitor ouviu a notícia com ar, ele ficou ausente, o Vitor ficou ausente nesse momento. Foi para o estúdio e sentou-se num sintetizador que nunca ninguém tinha conseguido tocar nele. Que era um sintetizador extremamente difícil de tocar, polifónico, mas cheio de botões que, para tirar uma harmonia dali, era uma coisa estranhíssima. Nunca ninguém tinha feito nada com ele. E o Vitor sentou-se num sintetizador e faz a melhor banda sonora que a letra de Variações podia ter. Já vejo a vida a fugir da força de resistir, já não consegue respirar. Que o vidente deixou escrito para assustar. Eu não vos quis impressionar. 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 E o António entrou pela porta dentro, queria comprar uma Lisaz, que era um casaquinho daqueles de dormir, femininos, lindíssimo. E pronto, começámos a conversar, ele tinha uma barbearia, eu entretanto queria mudar a minha vida, resolvi cortar o cabelo, ele rapou-me a cabeça naquela altura. O António aprendeu a profissão de cabeleireiro no AER. A sugestão veio de um amigo em comum, o Fernando Ataíde, que lhe disse que seria bom para ele, uma vez que ele não tinha profissão na altura, seria bom para ele aprender a profissão de cabeleireiro. Ele inaugurou lá no Imavis o primeiro salão unissex que houve cá em Portugal, que era de Isabel Pequeno Roosevelt. E eu, quando eu fui para lá, ele já lá estava. E ainda trabalhámos juntos lá, para aí quase 2 anos, talvez. E depois viemos inaugurar isto aqui, à abertura. Aliás, ele é que batizou isto da ETA. Abriu a barbearia na Rua de São José, onde ele chamou É para o menino e para a menina. Nessa altura, então, fui ao jornal e vinha aprendiz a Precisa-se e eu fui responder ao anúncio. Encontrei o António com aquele aspecto dele, a barbearia tudo um pouco fora do normal, um pouco não, muito fora do normal. O ambiente era bom, nunca houve uma relação de patrão-empregado, digamos. Embora ele fosse uma pessoa muito, muito exigente
E de início custou um bocadinho, não é? Porque ele não gostava de ensinar, achava que as pessoas olhavam e tinham que aprender. Pronto, ele era assim. Era muito perfeito, era minucioso, era capaz de estar uma hora a cortar um cabelo e conversar com as pessoas e aliás, eu aprendi imenso com ele. Ele era uma pessoa fácil, uma pessoa que levasse uma vida dentro das regras normais, não é? E os amigos dele também não viviam as regras. Ele sempre pertenceu a um lado um pouco marginal da sociedade portuguesa. Tinha poucos amigos, que dava-se comigo, com o Fernando Ataíde, com a Rosa Maria. Depois devia-se dar com os músicos ultimamente, mas isso eu não sei. Conheci o Viela, que era ator holandês. Ele já tinha estado, salvo erro, 2 anos a trabalhar na Holanda, em Amsterdão, e conhecia lá imensa gente. E todos os anos ou ia lá ou ia a Nova Iorque. Eu gostava de todos os anos viajar um bocado. A profissão de cabeleireiro era só para lhe dar dinheiro para ele viver normalmente, não é? E ir de férias todos os anos no mês de agosto. A maior preocupação era o facto de Lisboa e de Portugal ser pobre do ponto de vista da abertura a comportamentos e a imagens como a dele. Eu acho que ele gostaria que Lisboa fosse uma capital como Amsterdão ou como Nova Iorque e não era. Ele gostou imenso de Nova Iorque. Diz que aquilo era um mundo à parte disto tudo. Ele gostou imenso e que tinham sido as férias mais loucas da vida dele. I love your way, cause you set you in my mind, you know, cause that you see, lonely. I love your way, cause you set you in my hole, cause you set you in my hole. Em casa ele preservava um pouco o seu espaço. Na minha opinião, a casa dele era um armazém. Tinha prateleiras ao pé das paredes, do chão ao teto. Cheio de coisas. Mas tudo muito organizado por secções. Era a coleção das jarrinhas vermelhas, a coleção das jarrinhas verdes, roupa, sapatos, chapéus, bijuterias. Tinha tudo organizado. Uma casa com imensa piada, com umas cores muito vivas, cheia, sei lá, ia à Feira da Lada, comprava botões de vários tipos, bonecas daquelas de papelão antigas, velhas, e caixas de latas, sei lá, de latas de chá, latas antigas, com imensa piada. E tinha a casa cheia disso, o quarto era cor de rosa shocking, com uma lâmpada vermelha, até tinha impressão em a pessoa entrar lá, ficava assim. Era estranho, pronto, nunca tinha visto aquilo. É assim uma imagem assim também um bocado louca. A casa dele não era assim uma casa normal, não é? Ele foi entra e tem uma mesa para dar chaves, não, tinha logo um manequim à porta. Ele tinha dificuldade em, de facto, conseguir ter um lar, que era uma coisa que ele ambicionava. Ele tinha uma vida bastante organizada, era uma pessoa, como a maior parte das pessoas criativas, e nunca tinha encontrado parceria para viver, e pronto, e morreu sem ter isso. E lamentava isso, mas por outro lado eu também acho que era impossível. Não estou a ver um António Variações a viver num lar. Acho que ele era uma personagem que não tinha nada a ver com isso. Tem uma contradição. Trocar o corpo, trocar a voz, trocar o canto para não cantar nos sons. Trocar o corpo, trocar a voz, trocar o canto para não cantar nos sons. E do primeiro para o segundo disco, há o grande sucesso dele e uma quantidade excessiva de espetáculos. E há uma alteração completa nos músicos. Portanto, no primeiro disco é feito sobretudo com o GNR e no segundo disco é feito com os Heróis do Mar. Silfos ao nos tocam, roçam os pinheirais, sombras e barulhos.
próximos do António, o Fernando Pessoa, a Amália Rodrigues, são estas duas figuras, digamos assim, que de certo modo determinam também a música dele e que estão por trás das coisas que ele faz. Eu acho que há alguma coisa de Pessoa em algumas das não tanto nas letras ou nas músicas, mas na maneira como ele as apresentava. Ou talvez mais ainda na maneira como ele falava delas. E isso é, enfim, hoje em dia deve ser impossível de rever. Não é? Também acho que havia qualquer coisa de comum em relação... Eram pessoas que se situavam bastante à frente do tempo em que nasceram. Quase choro, e por que eu choro não sei. Ai, não sei. Eu gosto pessoalmente da canção e gosto também muito da canção de Engate por ser uma música com a qual ficámos bastante satisfeitos com o arranjo e com a execução. Curiosamente, em relação à canção de Engate, houve uma discussão em relação ao título. O António tinha medo que o título fosse muito violento e que as pessoas o interpretassem da maneira errada. E nós demos-lhe incentivo para ele o assumir, porque pensámos que Canção de Engate era muito mais interessante do que Canção de Amor ou qualquer outra coisa do tipo. Tu que buscas companhia e eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser um corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Conversamos às vezes sobre alguns temas, mas, por assim dizer, conselho, ele nunca me pediu opinião, a não ser uma vez para o título que havia de dar à canção que dedica à nossa mãe. Ele não sabia como é que devia chamar, enfim, que nome devia dar ao tema, que eu acho realmente um tema extremamente bonito. E eu disse-lhe, bom, mas eu penso que o nome que deves dar é exatamente o nome da nossa mãe, porque é um nome bonito, de Olinda de Jesus. Não é a canção que eu prefiro dele, nem é a que eu acho melhor, mas eu acho que é a canção mais sentida que ela uma vez fez. Eu achei que ele estava a cantá-la como cantava as outras. E fiz-lhe uma sugestão e disse-lhe, olha, vais cantar isto a pensar na tua mãe. Mesmo a pensar. Quando estás a cantar palavra a palavra, estás a pensar na tua mãe. E ele tentou a chorar, não conseguiu cantar. A minha mãe, a mãe mais bonita, desculpem, mas é melhor não havia, foi por mim escolhida e o meu gosto é o melhor. Quando a minha mãe saiu, eu gostava muito de chegar a casa e ter tudo impecável, toda a maneira dele. Dizia que a minha mãe que era governada, nós que éramos umas desgovernadas, que não sabíamos governar a casa como a minha mãe. Conheci o António Ribeiro aqui na escola, fomos colegas de carteira, éramos os dois que sabíamos mais e o professor, por esse motivo, tinha tendência a pôr-nos juntos. Né? Eu até nem gostava de ser colega de carteira, porque ele era assim uma criança apagada, brincava pouco e eu gostava assim mais que brincasse muito e que fosse malandro. Né? Ao mais vidente, se o meu futuro será sorridente, vou consultar em visão se lhe vale a pena. Presta atenção, quem é capaz de adivinhar se a minha fonte vai correr ou secar? Quem é capaz de me dizer se amanhã atrás a minha força de crer? Eu recordo depois da primária, quando, como era hábito na família, chegava a altura de se preparar de trabalho, porque
Os meus pais não tinham condições económicas para nos manter a estudar. Era uma família numerosa, éramos 10 filhos, e, portanto, chegado o fim da escola primária, era a altura de ir procurar trabalho. Quando ele acabou a escola, a minha mãe queria que ele fosse carpinteiro. E ele chegou a arranjar em Caldelas, só que ele detestava. Um dia o meu pai foi com ele até à Quinta da Tapada, levá-lo para ele ir. E ele disse, você pode me bater, pode fazer o que quiser, mas eu para Caldelas não vou mais. Ele não queria aquele trabalho. E nessa altura ele veio para Lisboa. Penso que dos 11 para os 12 anos, ele veio para Lisboa, penso, para casa de familiares, porque já vários familiares nossos estavam cá, e por outro lado 2 irmãos mais velhos também já cá estavam, o João e o José. Foi trabalhar para balcão, só que não era trabalho que ele gostava, porque tinha aqui muito especial logo desde pequenino, e depois foi quando começou a estudar de noite. Foi trabalhar para um escritório, que era na Travessa dos Anjos, sapador, era para aqueles lados. Depois ele surgiu ir para a tropa. Entretanto, ele disse logo ao patrão que não queria ir aquele emprego, porque acho que era obrigatório eles guardarem um emprego antes de ir para a tropa. Depois ele disse logo que não queria mudar de ambiente. Quem é capaz de aconselhar, sem estar aqui ao trocar de lugar? Quando fosse comprar tecidos para fazer qualquer coisa, se a própria senhora da loja dizia, olha, leva isto porque isto está na moda e usa-se muito. Então já não queria. Aliás, em Lisboa ainda dava mais extravagante, penso eu. Ele não vinha cá para nos chocar tantas pessoas, penso. E para mim, o vestir assim era, como ele estava, era normal, que eu também lidei com muita gente no Canadá. Eu até fui ao festival do Woodstock. Quem é capaz de me indicar se eu hei de andar depressa ou devagar? Inicialmente a ideia dele era ser fadista. Ele cantava, eu recordo quando ele ia de férias, lá no campo, no quintal, cantava fado. Ele tinha que fazer aquilo que ele gostava mesmo. Uma vez ele até me disse, olha, tu gostas de estar na Inglaterra? Gosto. Gostas do trabalho que fazes? Gosto. Porque é muito importante nós fazermos uma coisa que gostamos. Quem é capaz de me ver na mão a minha vida, qual a duração? Quem é capaz de me informar se a linha reta se vai encurtar? Eu acho que ele se mexia na tal origem dele, da música folclórica portuguesa, não renegava as suas origens, mas por outro lado, por ter viajado muito, por ter saído do país e por ser uma pessoa precoce no sentido das tendências do futuro, fazia uma fusão bastante interessante que eu não posso definir como um estilo, a não ser o estilo António Variações. Eu corria as festas todas, e eu nunca vi pessoas a ir a uma festa e interessar-se tanto pelos grupos musicais, ou que viesse à festa, como foi naquela altura que vi pessoas que lidavam com a música dele, e pessoas já com 50 e tal anos, 60 anos, e as pessoas também com 15, 18 anos. Eu acho que sem a qualidade da música que ele tinha, não era possível chegar onde chegou. É evidente que houve vários fatores e um fator fundamental foi, sem dúvida, a imagem que ele apresentava. Outro fator era, sem dúvida, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, porque para ele não havia... As pessoas eram pessoas. Não eram os tipos que estavam ali que tinham pago um bilhete. Eram pessoas com quem ele se relacionava muito bem e falava com toda a gente e atendia toda a gente e tinha uma paciência aparentemente infinita para aturar os chatos todos que apareciam antes, depois e durante os concertos, não é? E que o encontravam na rua ou que iam à barbearia ou uma coisa assim. Quando ele acabava de cantar uma música, ficava arfava, assim, a respirar um pouco mais rápido, um pouco mais fundo. Mas nós pensámos que era... Pronto, há cantores que se dão de tal maneira que realmente ao fim de um take ou dois estão cansados, não é? Depende. Há outros que não, ficam muito calmos e tal.
Nunca encarámos isso como uma doença, encarámos sempre isso como uma característica individual. Mas ele mesmo comentou comigo que devia ter sido em Jaffa, que apanhou um vírus qualquer. A gente apanha em África, a malária e essas coisas. Já não veio muito... Já havia problemas de saúde. Já, na altura já se cansava bastante, começou a ter manchas na pele, pensava que era de sol que apanhou, mas já havia sinais que na altura ninguém sabia definir, não é? Eu fiquei 8 dias sem saber do António. Pronto, liguei para as pessoas amigas, tinha o número da editora, liguei para lá, falei com pessoas conhecidas, nunca ninguém não sabia dizer nada do António. Tive uma semana inteira, portanto, a abrir e a fechar a barbearia, sempre, como era habitual, sem saber de nada, até que um dia me telefonaram a dizer que ele estava de facto doente e que estava em casa de uma pessoa amiga. Eu sei que ele esteve alguns dias na casa do Ataíde, não sei quantos, uma semana, não sei quantos dias, mas, como lhe digo, não comunicamos nessa altura, não sei por qualquer caso, ele também era muito independente, não me falou, não me disse nada, e eu só quando sou confrontado com o telefonema penso que da Dona Clementina a dizer que ele está internado na Polivalente. Ele estava aquilo. E então, havendo possibilidades, e acho que ele tinha melhores condições na Cruz Vermelha, mudámos para a Cruz Vermelha. Cedo me percebi que a doença era muito grave, porque também o Dr. Iglesias de Oliveira nos deu a entender que era uma pneumonia muito forte, ele não reagia aos medicamentos, portanto o seu sistema imunológico não estaria, dizia ele, devido a um tratamento prolongado à base de cortisones por causa da voz. Porque ele, quando gravou o segundo LP, portanto o Dar e Receber, já gravou com algumas dificuldades de voz. Perguntava todos os dias, então, e Valentim, o que é que diz? Então, quando é que o disco sai? O segundo disco foi atrasado porque geralmente lança-se os discos quando se conta com os artistas para fazerem entrevistas, para atuarem na televisão, etc. O disco estava pronto e nós estávamos à espera de ter notícias que o António melhorava. E aí alguém me fez chegar aos ouvidos que o António estava com medo, que estivéssemos à espera que ele morresse para editar o disco. Acho que é capaz de ter sido assim a primeira vez que se falou abertamente que o António podia morrer. Tínhamos a capa na mão, a primeira capa. E lembrámos-nos, vamos lá mostrar ao António a capa. E vamos fazer-lhe uma visita. Quando chegámos lá, ele estava num quarto isolado, com a letreira à porta, uma coisa assim, um ambiente um bocado esquisito. Perguntámos à enfermeira de serviço se podíamos entrar. A enfermeira disse que não, que o António não estava a receber visitas, quem éramos nós e não sei o quê. Nós dissemos, nós somos dos Heróis de Marte, trabalhámos com ele, vimos cá mostrar-lhe a capa do último disco. Então eu vou falar ao médico, ao doutor, e vou ver se é possível uma curta visita. Mas tem que ser curta, não o cansem, porque ele está muito cansado. Então. E pronto, nós entramos no quarto, ele começou a chorar logo, todo comovido, muito comovido, nós também vieram-nos as lágrimas aos olhos. Estava ligado a umas garrafas de oxigênio, duas garrafas de oxigênio. Extremamente magro, muito arfante, com uma respiração muito rápida e arfante. Mas pronto, estivemos a conversar com ele 15 ou 20 minutos, mostrámos-lhe a capa, ele gostou muito. E disse-nos que o queriam matar, que o estavam a isolar, que não o deixavam ver as pessoas de quem ele gostava, que isso é que o podia curar, e que não percebia, e que queria sair dali, e pronto. Não sabemos, saímos de lá sem saber qual era a doença. Havia todo um mistério à volta disso. E passado 15 dias tivemos a notícia da sua morte. Naquela altura, não podemos esquecer que foi o primeiro caso de conhecido como seropositivo, como sido em Portugal, não é? Ninguém falava nisso nessa altura. Havia talvez 2 ou 3 casos, mas abafadíssimos. Tanto é que quando ele morreu, as análises tiveram que vir de Nova Iorque, foram mandadas para fora para fazer, porque aqui ainda nem havia certezas nos exames que se faziam. Para os Estados Unidos, não conheço, é a primeira vez que ouço falar. Mas da parte de quem? Dos médicos? Não. Como lhe digo, os únicos médicos que intervieram de uma forma e aos quais foram pagos honorários, por assim dizer, aos quais foram pagos honorários pela sua intervenção, foi o Dr. Iglesias de Oliveira e a Dra. Cristina Câmara. E aconteceu uma manhã,
dia 13 de junho, telefonaram-me do hospital e a médica que estava de serviço nessa altura a informarem-me que o António tinha falecido às 6h30 da manhã desse dia. Quer dizer, naquela fase terminal já toda a gente estava à espera de uma situação dessa, não sabíamos era quando. E então, creio que na altura tinha chegado às análises e se verificou que realmente não havia chance nenhuma. E aconteceu. Não sei se o meu irmão terá morrido de sida senal, não tenho consciência disso. Penso que, efetivamente, o que ficou, portanto, medicamente definido é que ele morreu de pneumonia. Adeus que me vou embora, adeus que me vou embora, ai, ai, adeus que me embora vou, adeus que me embora vou. O António era uma pessoa que ansiava constantemente por experiências novas e, evidentemente, uma pessoa arrojada. Nas suas viagens não havia limites para ele, portanto, é daquelas pessoas que se atiram de cabeça para qualquer situação que se lhe é posta e que lhe interessa e ele ia, não é? Vou daqui para a minha terra, vou daqui para a minha terra, ai, que eu desta terra não sou, que eu desta terra não sou. Eu acho que há uma grande ingratidão, principalmente por parte dos artistas que colheram nos ensinamentos dele e que colheram na música dele. Há uma grande ingratidão ao não se serem assumidos essas influências que são mais do que óbvias em metade dos grupos pop portugueses. Ou então o que acontece é que as pessoas já nem se percebem, isto é, as canções dele e a música dele integraram-se tão bem no espírito dos artistas portugueses e do público que as pessoas já nem se apercebem que estão a utilizar coisas que foram inicialmente utilizadas pelo António. Das duas uma, não é? Ou estão a ser sinceras ou estão a ser ingratas, mas o facto é o António não é suficientemente recordado, nem a sua obra é suficientemente festejada. Tenho minha mãe à espera, tenho minha mãe à espera, ai, cansada de me esperar, cansada de me esperar. Ele é uma pessoa que veio para Lisboa à procura de uma vida nova, porque era demasiado grande para a vida na sua aldeia minhota, mas, e por outro lado, manteve sempre essa raiz, e por outro lado viajou e foi colar as últimas tendências nova-iorquinas às suas raízes de origem. Fez essa síntese como eu vejo muito poucos portugueses fazerem. À espera tenho meu pai, à espera tenho meu pai, aos anos que eu não vejo, aos anos que eu não vejo. O tempo que vai durar, o tempo que vai durar, o meu abraço e meu beijo, o meu abraço e meu beijo. Vou daqui para a minha terra, vou daqui para a minha terra, de onde não volto a sair, de onde não volto a sair. Esta insatisfação não consigo